Então, dentro do Ministério Jovem agora, como que surgiu essa ideia do podcast? Tá todo mundo querendo saber. Gente, então vamos lá. Cara, o podcast é um sonho antigo. Primeiro que essas afinidades, né, com muitas coisas. Eu sempre gostei muito, muito, muito de arte. Sempre gostei muito de arte. Musicalidade, teatro, dança. Eu sempre gostei muito. E eu e meus pais sempre me envolveram muito, né? Quer pintar? Vamos pintar. Quer cantar? Vamos cantar. Quer fazer teatro? Vamos fazer teatro. Então, meus pais... Quando minha mãe ela fez curso de pedagogia, né? Ela aderiu muito a essa perspectiva da educação e as artes. Então, eu sempre fui muito apaixonada. E aí, com o passar do tempo, eu também descobri um outro hobby, que é produzir conteúdo, né? Então, além da Influencer! Então, além da gente de eu ter essa vontade, né, de participar, desenvolver, trabalhar, o que é montar um roteiro, o que é fazer um roteiro, o que é pegar uma câmera, botar na minha frente e filmar, e eu sempre gostei muito de trabalhar nessa parte. E aí vem a questão do podcast. Acho que há uns 3 anos atrás, a gente tinha muito essa ideia ainda não muito maturada, né, mas que a gente já via presente em alguns lugares. E alguns podcasts ganharam muito atenção, visibilidade. E assim, você ia olhar as visualizações, postou 1h da tarde, quando é 6h da tarde já tem 1,5 milhão de visualizações. Então eu vi no podcast algo assim, cara, se tem alguém parando para ouvir 4 horas de conversa, é porque realmente é um campo fértil, né, pra gente falar. Só que eu pensava assim, mas eu não quero fazer um podcast falando só sobre as coisas da minha vida e tal. Eu quero fazer um podcast assim, cristão. Trazer essa perspectiva cristã. Porque é um campo muito fértil, né? As pessoas, elas gostam de escutar. Assim como a gente gosta de falar, tem gente que gosta de escutar. E isso é muito legal. Então, surgiu essa vontade de fazer o podcast. E aí, algumas lideranças vinham, outras lideranças iam. E aí só ali, não, podcast, vamos fazer um podcast, não sei o quê. Vamos marcar sim. Vamos fazer um podcast, aí é só lançando assim, né? Até que chegou a nossa última liderança, glória a Deus. E aí, mais uma vez, a gente trouxe essa ideia do podcast, compartilhava muitas coisas com a Gabi, com o Matheus Lawrence. E até mesmo para nossa própria líder, né, endossar esse podcast, ela teve que ser convencida pelo Espírito Santo. Então, o que realmente, para mim, é muito confortável é saber que não foi uma coisa do nosso braço, mas que foi o próprio Espírito Santo.